Eu fiquei de 3 a 4, aproximadamente 4 dias sofrendo com diarreia. Por quê? Porque o meu órgão de ataque do meu sistema, emocional é o intestino, sempre foi, seja para prender ou seja para soltar. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a relação intestino e emoção. Então, intestino e emoções, até podemos abrir aqui esse leque, né. Por que isso? Porque nós sabemos que de fato existe essa conexão muito forte. Quem me acompanha aqui já faz tempo, quem está aqui comigo eh, já há alguns meses ou até há mais de anos, já me ouviu falar com certeza muitas vezes sobre essa conexão, a conexão do intestino com o cérebro. Mas nós podemos até abrir um pouco mais essa conexão e ao invés de fazer esse casamento dessa dupla intestino e cérebro, nós podemos aqui formar até uma tríade: intestino, cérebro e microbiota. Porque sim, né, o intestino, o cérebro e a microbiota formam esse triângulo amoroso, como eu costumo chamar. E esse triângulo amoroso, ele é muito importante para o controle das nossas emoções ou mesmo o controle de questões intestinais. Então a gente sabe que existe uma conexão muito forte. Eu particularmente, eu Bianca, né, tô aqui colocando para vocês o que aconteceu comigo, até para que vocês possam identificar, porque eu acho que é muito válido quando a gente traz exemplos reais e vocês conseguem se conectar dentro desses exemplos, né. Eu fiquei de 3 a 4, aproximadamente 4 dias sofrendo com diarreia. Por quê? Porque o meu órgão de ataque do meu sistema, emocional é o intestino, sempre foi, seja para prender ou seja para soltar. Mas a maioria das pessoas realmente tem essa tendência a ficar com o intestino mais solto do que com o intestino mais preso, quando em momentos de maior estresse, em momentos de maior ansiedade, em momentos de ápice emocional. Tanto que existe até umas frases, né, bem conhecidas e bem famosas, assim, no dito popular, que é aquele: "Ai, quando tá, tipo, ansiosa para alguma coisa legal, que vai acontecer", a gente costuma falar: "Ai, tô com borboletas no estômago", ou então: "Ai, meu Deus, tô com medo de fazer uma apresentação, ai, que frio na barriga", ou então quando tá com medo, tem gente que fala assim: "Ai, fulano de tal, ai, meu Deus, nossa, tô me cagando de medo". Ou seja, os próprios ditos populares, nessas frases muito utilizadas pela população de forma geral, mostram já de forma muito clara a conexão que tem do cérebro com o nosso sistema digestivo. Porque o que que é sentir borboletas no estômago? Não existe borboletas no estômago, mas quando algumas pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas por alguma questão, seja boa ou não, a pessoa sente, ai, aquele, né, aquele frio na barriga, ou algumas pessoas falam de borboletas no estômago, que normalmente está relacionado a alguma coisa boa. Ou de fato, quando passa por uma situação de medo, uma situação de, um estresse muito agudo, como por exemplo, tá dirigindo numa rodovia e de repente acontece alguma coisa e essa pessoa tem que frear o carro, ou tem que, né, para se livrar de uma situação, e de fato o intestino dá aquela, chega a dar uma cólica e muitas vezes esses indivíduos têm que de fato parar em algum lugar para poder ir no banheiro e evacuar, porque é uma emergência evacuatória. Então é muito comum, depois que se passa por situações de estresse, principalmente esse estresse agudo, que é aquele estresse bem pontual, que essa pessoa tenha essa necessidade inclusive de ir ao banheiro e evacuar meio que rapidamente, por conta desse alívio, desse, digamos, alívio emocional, né, como se fosse um descarte emocional. E por que que isso acontece? Isso acontece por uma simples razão. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexa. Mas da forma simples de explicar, é como se nós tivéssemos um fio condutor, como se nós tivéssemos um fio que conecta o nosso cérebro ao nosso intestino. E para você que não sabe, o nosso intestino, ele é, mais conhecido tecnicamente, né, como um órgão neuroendócrino, ou seja, existe toda uma produção tanto de hormônios nesse intestino e também existe a presença de milhões e milhões e milhões de neurônios. Então, o intestino é um órgão né, neuroendócrino. Então, hormônios e neurotransmissores e neurônios e hormônios e tudo isso sendo também
produzido ou sendo realizada a síntese, a utilização pelos nossos intestinos. E qual é a grande conexão disso? É que esse sistema nervoso aqui, nós chamamos de sistema nervoso central, né? Então, o nosso cérebro, o sistema nervoso central. E nós temos o nosso intestino, que é considerado, chamado tecnicamente como sistema nervoso entérico, né? Entérico por ser de intestino. Mas fato é que, inclusive, a base embrionária desses dois grandes sistemas é a mesma. Então, quando lá em embriões, a mesma, digamos, de forma muito simplista, explicando, a mesma célula que dá origem ao cérebro é a mesma célula que dá origem ao intestino. Óbvio, estou explicando de forma muito simplista para você poder entender, mas a base embrionária é a mesma. Eu até digo para alguns pacientes brincando que é como se o cérebro e o intestino fosse uma coisa só, em algum momento eles se separaram, por isso que eles se comunicam todo o tempo, como se eles fossem irmãos. E o que que é importante você saber? É importante você ter em sua mente, né, nessa mente aqui, que essa conexão e essa comunicação entre o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso entérico, que é o intestino, ela é uma comunicação bidirecional. O que é uma comunicação bidirecional, Nutri? É uma comunicação que ocorre o tempo todo e todo o tempo, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então, o nosso cérebro manda informações para o intestino e o intestino para o cérebro a todo momento. Não existe um momento que, ai, não, agora não tem nenhuma informação sendo trocada. Não. Eles são muito amigos e eles gostam de conversar, gostam de trocar ideia realmente de várias coisas. Porém, todavia, entretanto, o nosso intestino ele tem uma característica um pouquinho diferente do nosso cérebro, que o nosso intestino é um pouquinho mais fofoqueiro. Então, o intestino ele gosta de falar mais. Então, o que que acontece? Acontece que, se você pegar 10 mensagens que eles troquem por dia, então vamos pegar lá 10 mensagens que foram trocadas entre o cérebro e o intestino ao longo do dia. Dessas 10 mensagens, aproximadamente 9 vieram do intestino para o cérebro e uma veio do cérebro para o intestino. Então perceba, a comunicação ela é bidirecional, ela acontece de cima para baixo, de baixo para cima. Porém, o intestino manda muito mais informações para o cérebro do que o cérebro para o intestino. Não sei se você sabia disso. Se você não sabia disso, agora você sabe.